Fala, amigão síndico, minha amiga síndica, tudo bem? Começando mais uma live aqui, julgados e comentados. Hoje o papo vai ser muito bacana, né? Então já convido você que tá aí desse lado daí, né? Já vai mandando aí um aviãozinho pro síndico que você conheça, pra sua síndica do seu condomínio, síndico do seu condomínio, ou algum amigo seu que é simpatizante pelo tema, né, direito condominial, ou do Papo Condomínio. Vai ser muito legal, nosso julgado e comentado. Daqui a pouquinho eu vou estar com meu amigo Dr. Cláudio, né? Vem fazer conosco esse quadro aqui. E hoje o papo vai ser muito interessante, vai falar sobre o homem que foi condenado por agredir um vizinho, né? Numa briga lá de barulho, né? Como sempre, talvez uma das maiores tretas que tem nos condomínios é a questão do barulho, né? E hoje o papo vai ser muito legal. Esperar o meu amigo Cláudio entrar aqui, Dr. Cláudio. Eu convido você na página dele lá, curtir o post, tem muito post legal lá. Já convido você também no nosso YouTube lá, no nosso canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Inteligência Condominial. É um programa que acontece segundas-feiras na Ativa FM 98.1, né? E às quintas-feiras temos o nosso podcast. O amigo Cláudio está aqui já. Cláudio, manda o convite para a gente poder bater um papo sobre esse julgado que é muito interessante aqui, que é sobre som alto, né? Nós síndicos sofremos com essa questão de barulho, né? Verdade? As pessoas, infelizmente, elas não respeitam, né, o direito do outro. Vamos lá, meu amigo Cláudio Viana está conosco comentados aqui na inteligência condominial, a evolução dos condomínios e fala, doutor, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bom? 1001%, tudo na Santa Paz. Já comprou o ovo de Páscoa para as crianças, o peixinho para fazer? Ainda não, Thiago. Acho que a gente deixa isso para a última hora, né? E por aí, Brasileiro é brasileiro, né? vai. Então, né? Beleza, vamos lá, né? Nosso julgado comentado aqui. O meu amigo Dr. Cláudio Viana, já convido você, pessoal, no Instagram dele. Tem muitos posts muito legal lá, muito conteúdo bacana para você, síndico aí, para nos ajudar, na verdade, nesse dia a dia, nessa tarefa de ser síndico dos condomínios. Hoje o papo é bacana, né? Que é sobre som alto. A gente fala sobre o julgado seguinte: o homem é condenado por agredir vizinho que reclamaram de festa. Doutor, primeira coisa, como é que funciona essa questão da lei do silêncio? Todo mundo faz uma confusão, né, faz uma bagunça. Como é que funciona a lei do silêncio? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, Thiago, a lei do silêncio, por exemplo, eu falando aqui no Distrito Federal, existe uma lei, né? A 4.092 de 2008, que é uma lei que estabelece os limites de ruído, né? Não é aquela questão, após 10 horas não pode ter nenhum barulho. Pode ter barulho sim, mas desde que esteja naquele limite estabelecido pela lei. Por exemplo, na lei existe uma tabela, né? Nessa tabela explica lá, por exemplo, se é numa área residencial, né, o valor dos decibéis é um. Se é numa área zona rural, o valor dos decibéis é outro. Se é numa área mista, comercial residencial é outro. Se é só industrial é outro. Então, o recomendável é sempre ter um decibelímetro, né, até para usar como prova, né, para poder registrar esse barulho e ver se está ultrapassando do limite estipulado nessa lei, né? E essa lei é distrital. Mas de qualquer forma, Eu, se você mora em outro município, né, não existe uma lei, mas existe a questão do excesso, né? Perturbação do sossego, pode ser acionada às autoridades competentes. e assim, é muito importante deixar aqui claro, pessoal, que aí o cara fala assim, ouvindo a live do Thiago, então que 10 horas eu vou tocar o F, meio-dia, fazer um churrascão. Pessoal, a gente tem que entender que o silêncio, se ele ultrapassar, se tornar algo incômodo, né? Ele pode ser, você pode ser sujeito a multa a qualquer momento, tá? E tem que ter essa consciência. A gente fala aquela premissa, né? Depois das 8, antes das 8 da manhã, mas em qualquer momento do dia, se for um som que está gerando um desconforto, né? Está gerando ali uma insalubridade para as pessoas, é sujeito a multa, né, doutor? Exatamente. Essa multa, o condomínio tem autonomia para ser aplicada, né? Bem como também essa pessoa pode sofrer a sanção de uma multa administrativa aplicada pelos órgãos competentes. Por exemplo, aqui mesmo o DF, quem é o responsável pela medição desse barulho é o IBRAM. O IBRAM, ele recebe a denúncia e ele vai até o local fazer a medição para saber se está correto ou não.
E é importante, doutor, você falou uma coisa muito bacana, né? Como é que é o nome do equipamento que faz a medição dos decibéis? Decibelímetro. Isso. Esse equipamento, pessoal, quem tem ou quem for comprar, tem que lembrar que ele tem um certificado que ele está bem aferido. Tá? Isso é importante também quando você for multar alguém, mostrar que está aferido. E o que o doutor falou, a gente pode sair multando, está fazendo barulho. Não, a gente tem que provar que aquela pessoa está fazendo barulho excessivo, não é verdade, doutor? Exato, porque a questão do barulho ele é bastante relativo. Para mim, o barulho pode ser de uma forma, para o Thiago de outro, mas quem tirar a prova é a prova técnica, né? Não adianta comprar um decibelímetro da Shopee, lá da China, né? Que esse não servirá. Tem que ser um equipamento certificado pelo Inmetro e bem como tem que ser calibrado corretamente. E assim, né, doutor? Acho que a gente está, lógico, então agora, desse novo normal, né? As pessoas estão voltando à sua rotina, graças a Deus, né? A pandemia aí passou essas incidentes de mortes e contaminação, as pessoas estão mais, né, voltando à vida normal, então tem menos estresse, vamos dizer assim. Mas a gente também tem um pouquinho de consciência. Eu falo muito para os condomínios que eu sou síndico, para as pessoas terem um pouco de consciência no sentido que é um barulho constante, é uma coisa, é outra, porque às vezes não tem jeito, tem que pegar um prego, às vezes tem que furar uma parede, beleza. Se for uma vez, se for uma coisa rápida, eu acho que é aceitável. Agora a gente tem que entender, pô, é uma coisa constante, é sempre. Porque também do lado de cá, quem está ouvindo esse barulho, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Senão fica difícil demais, né? Às vezes, uma hora ou outra, você baixa uma porta sem querer, rasta um móvel. Então, assim, eu acho que é muito bacana. Nós, condôminos, né, eu já na figura de condômino, que eu também moro em condomínio, ter essa consciência, pô, é constante, não é? Para eu poder reclamar com o vizinho ou até fazer uma queixa para o condomínio, né? Exatamente, Thiago. Geralmente pergunto, doutor, qual a lei mais importante do condomínio? Qual a melhor lei para a gente controlar essas situações? Eu acho que a primeira lei é a lei do bom senso, Thiago. Nada a gente tem que levar a ferro e fogo, a gente tem que analisar a situação por situação. Por exemplo, às vezes todo mundo morar em um condomínio, você tem vizinho praticamente dos quatro lados do seu imóvel. Com certeza, seu vizinho vai ter que usar uma furadeira, vai ter um bebê chorando, vai ter um cachorro. Então, toda pessoa que for morar no condomínio tem que ter ciência dessa situação, que o barulho é inevitável. Verdade, isso faz parte. E assim, só para quem está chegando agora, nosso julgado e comentado aqui com meu amigo grande, especialista na área de direito condominial, meu amigo Cláudio. Doutor, amigo não, Cláudio, doutor Cláudio, senão vai me processar e eu tô ferrado. Isso, grande amigo. A gente está falando hoje, né, doutor? A gente está falando hoje de um julgado que é muito interessante, de um vizinho que foi condenado, né, por agredir o outro vizinho, onde o mesmo foi fazer uma queixa de som, de barulho, né? E aí, doutor, como é que eu pergunto para o o seguinte, como é que eu, né, vou proceder com o condomínio, vou proceder nessas situações? Meu vizinho, no caso dele, é uma festa. Como é que eu devo lidar com essa situação para evitar o confronto, a agressão, sei lá, até morte, não sei. Já teve casos, né, de vizinho reclamar com o outro e o mesmo ser assassinado, né? Como é que eu posso lidar com essas situações? Exatamente. Tiago, o recomendável é você nunca ir para o enfrentamento, né, do seu vizinho. Você tem que acionar as autoridades competentes, seja ligando para o 90 ou então entrando em contato com a delegacia virtual. Hoje em dia essas situações se resolvem com a delegacia virtual, né, ou então até comparecendo pessoalmente na delegacia. Muitos cidadãos reclamam, né? Assim, tá fazendo barulho, mas a polícia não comparece. Hoje em dia, pelo menos aqui no DF, tem a recomendação de que a polícia não entra nesses casos, né? Nessa situação, a não ser que seja assim, uns 30 chamados de uma vez. Agora, se for uma questão assim pontual, um vizinho contra outro vizinho, a polícia não interfere. O que ela só vai interferir se você se direcionar à delegacia e registrar o boletim de ocorrência, que eles irão fazer a apuração. O delegado irá ligar para a pessoa para escutar os esclarecimentos de ambas as partes. Né? E sempre tem resolvido da melhor forma, assim. E bem Cara, eu como... acho que é muito bacana isso. O que você falou é interessante, né? Procurar a polícia, no caso, né? Exatamente. E também, se, por exemplo, se o barulho estiver perturbando não apenas o vizinho, porque a gente tem que diferenciar direito de vizinhança e do direito condominial. O síndico tem que interferir em qualquer barulho entre um vizinho e do outro? Não. O síndico terá que agir quando estiver afetando a coletividade. Se aquele condomínio está perturbando com barulho, está
ocorrendo uma comoção, uma perturbação coletiva, aí sim o síndico tem que atuar. O síndico não tem que atuar sempre, né? Em casos pontuais pequenos, né, Tiago? Como que é a sua experiência com relação a isso? É o que você falou, né? Assim, é coletividade, né? Graças a Deus eu tento trabalhar sempre com informativos, né? Então, sempre relembrando essa questão do barulho. Quando há esse tipo de situação, eu tento conversar com a pessoa, porque muitas vezes também, pessoal, boa parte das vezes, as pessoas não têm consciência fazendo barulho. Porque talvez pra gente que tá fazendo barulho ali, às vezes uma criança que corre ou uma cadeira que arrasta, para você é coisa simples. Mas para quem está embaixo, né, um barulho estronda, às vezes a pessoa está trabalhando em casa, então tem que sempre conversar e dialogar. Toma cuidado com as crianças, a pessoa de baixo trabalha, está fazendo reunião, então tente sempre pacificar na conversa. Outra coisa que é importantíssima é o que o doutor falou. Gente, pelo amor de Deus, se principalmente tiver envolvido bebida, não vá. Não vá lá na casa da pessoa, não vá ao salão de festa. Espere acabar, faça a sua reclamação, que o síndico vai fazer as sanções administrativas. Que eu falo, a gente, síndico, trabalha com sanções administrativas, que são o quê? As notificações e as multas. Né? Eu jamais, por exemplo, eu tive um momento em um dos condomínios que um cara excedeu o horário, né? E aí o morador, você tem que ir lá acabar com a festa. Eu falei, eu? Vou nada. Primeiro, as pessoas estão embriagadas. Segundo, a gente não está aqui para educar ninguém, né? Ou seja, se a pessoa sabia que tem que terminar às 10 horas, se ela passou do horário, ela paga a multa. É notificação e atuação. É bem simples. Por quê? Como é que eu vou no embate com uma pessoa que está embriagada? Não vai dar legal. E sabe como é que é bebo, né? Bebo começa a aumentar o som, aumentar o som, aumentar o som, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, ter um pouco também de empatia, perceber a situação. Se tu vai lá, eu recomendo não ir. Eu espero terminar o meu evento, registro aquilo na notificação ou no ato de multa também, entendeu? Mas, sim, nessa situação é sempre bom a gente não ter esse contato direto, porque pode acontecer o que aconteceu aqui, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa excede, não vai querer fazer, e aí o cara partiu para agressão, infelizmente. E tá certo, ele foi condenado, tá certo mesmo. É bacana que a justiça condenou esse cara para servir de exemplo para outras pessoas, né? Você já tá errado fazendo barulho, você tá errado porque excedeu o horário, e aí o cara, a pessoa vai se queixar, o outro vem reclamar, né? Então, assim, é aquela questão do olhar da coletividade. Uma coisa que eu sempre falo é, pessoal, vamos olhar para a coletividade. Beleza, tem um evento aqui, não quer dizer que você não vai ter um evento no seu condomínio, na festa da sua filha, ou um churrasco com os amigos, beleza, mas às vezes no condomínio tem pessoas mais idosas, dormem mais cedo, às vezes tem pessoas que estão doentes, então assim, tem um bom senso, né? Tem aquela questão da sabedoria, de entender que pode estar prejudicando alguém, sempre se coloca um lugar do outro, sempre quando eu falo é isso, né? Falo, pessoal, vamos maneirar, a gente tem o direito de utilizar, mas vamos utilizar de uma forma que não vá prejudicar o outro, né? E assim, usando muito diálogo, e o que você falou, né? Muitas vezes o cara chega assim, pô, você não faz nada. Eu falei, cara, isso aí é uma coisa entre vocês, entre unidade e unidade. Porque eu não estou aqui, é uma coisa que a gente tem que entender, nós síndicos, é coletividade. Eu não estou aqui para privilegiar uma pessoa única. Porque se eu for, por exemplo, se o cara do apartamento sempre reclamou e eu for só a favor dele, eu estou privilegiando essa pessoa. Né? Eu estou favorecendo só essa pessoa, e não é. É o que o doutor falou. Se fica restrito entre as unidades, infelizmente, né, é um problema que tem entre as unidades resolverem. Não tem como eu entrar nisso aí. O que eu posso, às vezes, é conversar, dialogar, tentando fazer essa mediação para que as pessoas compreendam, talvez, entre num acordo em comum ali, né, doutor? Exatamente. E, Tiago, você como síndico, né, sabe que os limites do síndico são os que estão instituídos na Convenção do Regimento Interno. Geralmente, esses limites de intervenção do síndico é uma advertência, seja ela verbal ou escrita, dependendo da sua convenção, e a multa. Só que ocorre que o síndico tem que tomar atenção que ele não pode passar desses limites. Tem síndico que chega no salão de festa, desliga a energia, desliga a água. Nessa situação causa processo judicial. Eu já vi muitos condomínios pagando dano moral em razão do síndico ter tomado uma atitude dessa e ter acabado com a festa da pessoa. Você só vai agir se houver previsão legal para você. Você só age se tiver escrito. É isso. É o que eu falo, sabe, assim, as pessoas reclamam muito de ser síndico. Eu amo ser síndico, cara, eu amo, acho bacana pra caramba. Sabe por quê? Não tem mais ou menos pra síndico. É o que é. Né? Se ele é tal coisa, é tal coisa. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, que eu falo muito sempre ultimamente, nós síndicos. Antes de falar, pensa
pesquisa e fala com o profissional. No caso barulho, você procurar ali o advogado como você proceder. Porque você tá certo na situação, uma atitude sua virou contra você. A gente não pode acabar com o evento de gay, a gente não pode, igual eu falo, a gente não proíbe nada. Certo? O que está ali é o que está na convenção. Se a pessoa não seguir aquela regra, é sujeito a multa. Igual eu falo. E nem é nada pessoal. Né? Infelizmente, a gente tem que comunicar a pessoa. Você infringiu a regra, está aqui a sua multa. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nessas questões. Você falou, é importante. Até para a gente não abusar do nosso poder, né? Entendendo qual é a nossa missão. E a nossa missão, igual eu falo, gente, é sanções administrativas. Eu não tenho como eu falar. Como é que eu vou fazer? Um dia o cara falou assim, Thiago, tem que mandar o cara desligar o som. Eu falei, como é que eu vou mandar o cara desligar o som? É uma coisa privada dele, né? Direito privado, é a casa do cara. O que eu posso é sugerir ele a baixar o som, ou lembrar dele a questão das leis que existem. Na própria convenção fala sobre isso. Mas eu não posso falar, ó, desliga o som da sua casa aí. Isso não existe, gente. A gente não pode proibir. Né? E a gente trabalha, que eu falei, sanções administrativas, que é as advertências e as multas. E uma coisa que eu utilizo muito, e aí fica um insight para todos os sítios que estão nos assistindo aí, cara, comece a trabalhar com informativos, sei lá, de 15 em 15 dias, sempre relembrando essas questões. Às vezes o cara enche meu saco, pô, Thiago, eu não estou fazendo barulho. Eu falei, não, mas isso é só informativo, é só para você lembrar. Né? Então, assim, vamos usar os mecanismos que a gente tem para a gente poder educar essa comunidade.